Quero começar explicando o ponto de vista segundo o qual o Brecht hoje não tem atualidade nenhuma. Eu acho que esse é um bom ponto de partida para discutir a atualidade dele. A gente está numa fase em que o tipo de ativação do público em bases anticapitalistas precisa ser reconstruído. Porque houve um certo fortalecimento do campo ideológico do pensamento conservador. Quer dizer, o pensamento dominante da nossa sociedade, que coincide com o pensamento das classes dominantes, ele, de certo modo, se impôs praticamente na realidade, coincidindo com um processo histórico que o Brecht viu, mas que no nosso caso é mais acelerado, que é o processo de mercantilização das relações. A nossa sociedade é muito mais mercantilizada, aceleradamente. Isso tem a ver com o processo da indústria cultural e tem a ver com as mudanças no campo do trabalho, uma série de explicações aí. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não é exatamente o mesmo capitalismo que o Brecht descreveu. Se o Brecht ainda podia se dar o luxo de pôr em cena um capitalista como Boccarra, no mundo atual, você pôr em cena um capitalista como Boccarra já é uma questão mais difícil. Porque o capitalismo se desdobra de modo mais despersonalizado. A ideia geral do Marx de que o socialismo é a apropriação social das forças produtivas criadas pelo capitalismo, eu acho que continua inteiramente certa. O que acontece é que hoje a classe operária não aparece como um sujeito desse processo. Enfim, a questão é descobrir maneiras de apropriar de maneira social forças produtivas modernas, né? E que são as forças produtivas que têm amplitude, digamos, né? Isso é uma coisa que, quando você diz isso já como programa, é muito, de certo modo, é muito derrotista, porque as forças produtivas modernas são imensas, né? A pauta da realidade é dada pelo capitalismo. Quer dizer, o socialismo só é verdade se for uma superação do capitalismo. Senão, e uma superação do capitalismo é um negócio que encosta ali e diz, olha, aqui eu tenho uma solução melhor. Somos 50 mil trabalhadores das indústrias de Carme Lennox e não podemos viver nem mais um dia com esse salário de fome. Pois bem, vamos todos embora. E mandemos a merda esse salário que dia a dia é menor. Não é de hoje que esse salário nos repugna, que esta fábrica nos suplicia. E jamais, não fosse a soma dos horrores da fria Chicago, nós estaríamos aqui. Mas vale ir embora já! O que eles estão pensando? Pensam que somos gado, que aceitamos tudo. Exigimos, no mínimo, o salário anterior. No mínimo, a jornada de 12 horas. Abram! Caiam fora! Estou falido! As fábricas Lennox fecharam! Eu não tenho nada contra os sentimentos, mas infelizmente o que me interessa são os acontecimentos da vida real. Devo dizer que por vezes sinto-me como um intruso aqui. Meu interesse, senhores, se compara ao de um comerciante. Como assim? Imagine um comerciante de latão que um dia vai visitar uma banda de música. Ele vai lá, não para comprar um instrumento, mas um latão. O instrumento é feito de lata, mas há muito pouca possibilidade do instrumentista querer vendê-lo pelo preço do quilo do latão. Eu, assim como esse comerciante, estou aqui em busca da matéria dos acontecimentos que se produzem entre os homens. O senhor persegue um fim científico. Não quer saber nada de arte. Eu não sou parede, não. Eu não sou quem você pensa. Você está mal em... Monólogo de um moço príncipe. Nesse texto, ele reflete sobre as práticas do mundo
como são insípidas, monótonas e sem proveito. Derrubada, xoxô, barata, eu não sou parede, não. Eu não sou quem você pensa, você está mal enganada. Xoxô, barata, eu não sou parede, não. Eu não sou nesse texto, ele também reflete sobre como se pode sorrir sempre, e mesmo assim ser um rematado canalha. Xoxô, barata, eu não sou parede, não. Eu não sou casa caída, nem parede. Solche Haltung zu beobachten, ist ja das Brot für Schauspieler. Die Figuren müssen so gezeigt werden, möglichst in Widersprüchen und immer, nicht einfach so. Wir sind nicht so. Wir sind so und so und so und so und so und so und in der Gelegenheit so. E este tipo de observação desse tipo de situação, onde há uma contradição básica, é que é basicamente o pão do ator. É disso que se alimenta o trabalho do ator. E mostrar não somente que a pessoa é assim, dessa forma, mas que pode ser desse jeito, pode ser de outra maneira, ou de uma outra situação, numa situação diferente, de uma maneira também diferente. No fundo, o teatro épico é herdeiro de algo que ninguém gosta muito de lembrar, mas ele é filho do naturalismo. O teatro épico é filho de um olhar, de uma teatralidade interessada na vida. Lógico que é uma diferença histórica grande. O naturalismo, no final do século XIX, se interessou pela famosa fatia de vida, se interessou por conseguir um ponto de vista crítico sobre a sociedade, só que o cientificismo naturalista era de uma certa ordem em que a sociologia estava naquele momento. Então, o olhar naturalista, numa primeira medida, é um olhar de procurar a vida como ela é. O teatro épico brechtiano percebeu que olhar a vida como ela é não é possível, porque o seu olhar vai estar sempre condicionado por uma forma de olhar a vida como ela é. Então é preciso fazer uma espécie de desmonte ideológico do olhar, porque as imagens da vida vêm prontas para a gente. Segunda noite de ensaio, semanas depois. 10 horas da noite. Frio intenso. Uma praça no centro da cidade. Onde é que você está sentado? Na escadaria de uma escola. Na estação do metrô. Um ponto de ônibus. De uma zona obscura da praça, eu percebo um homem que caminha lentamente nesta direção. Que barulho é esse? Eles festejam, celebram, dançam. E toda vez que o rei entorna um copo, os instrumentos brindam a sua bebedeira. Isso é um costume? É. E com base em tais escândalos, os outros povos desacreditam de nossa seriedade. Chamam-nos de bêbados, taxam-nos de porcos. Durante o trajeto pela praça, o homem para diante das lixeiras e recolhe latas vazias. Qualquer lata? Depois disso ele vai embora, arrastando um saco cheio de latas amassadas. Eu fiquei ali observando o homem por 15 minutos. A praça fervilhava de gente e ninguém olhava para ele. Ele era como um vulto, uma sombra. Ninguém olhava para ele. Para! Olha, do outro lado. Fala!
O que significa vires aqui revirar os restos? Tornando a noite pavorosa e sacudindo a nossa mente com pensamentos que a alma não atinge. Fala! Porque isso com que fim? A importância de Shakespeare não era no sentido de que ele estivesse utilizando a dialética, a referência, a ligação Shakespeare-dialética. Não é porque Shakespeare tivesse pensado dialeticamente, mas ele, nas suas peças, há uma dialética não refletida. Ele traz para o palco uma realidade de uma forma tal que não há separação entre o bom e o mal. Não é que ele seja imoral, ele é amoral, no sentido de que não há uma moral. Então, a matéria bruta de Shakespeare, ela está em movimento, é uma matéria que é viva, ela tem chama, ela tem movimento. Um grupo de atores estava na rua e viu uma cena. A cena já era contraditória, já tinha sua dimensão de contradição. A cena era o seguinte: tinha uma prostituta jovem perto e eles viram um bate-boca e o cliente perguntava qualquer coisa para ela e ela respondia, e o cara saiu xingando e falou assim para ela: quantos anos você tem? E ela virou e falou: 16. Ele virou para ela e falou: você não chega aos 30. O desafio dos atores era representar isso não como uma prostituta naturalista, mas a moda clássica. E foi feita uma fusão dessa cena com a cena em que o Hamlet chega para Ofélia e pergunta assim: você é bonita? Você é bonita? Você não acha? Você é honesta? Eu tenho aqui comigo uma lembrança sua que eu gostaria de te devolver. Se você é bonita, você não é honesta! Quantos anos você tem? 16. Se não chega aos 30! Falsa! Falsa! Não é de verdade. Vai, Cicia, vai. Mas é de verdade. Vai, Neneia, vai. É de verdade. Vai pro convento, vai. Vai pro convento, vai. Não era a fusão da rua com o clássico, era a tensão do olhar da rua com o olhar clássico. Isso é importante porque o teatro brechtiano é um teatro de tensões formais. Ele não é um teatro de ajustes formais. Não havia exatamente uma síntese das linguagens. Ela vinha meio como matéria para o público. Uma mulher bela que foi destroçada. A pele amarela. Antes macia, agora devastada. Antes desejável, agora um horror. Tal que cada um pergunte: quem foi que fez aquilo? Oi? Oi, como é que é seu nome? É Sandra. E o seu? Otávio. Que nome bonito. Você vem sempre aqui, Otávio? Não, tava dando só uma passadinha. Eu sou Gustavo. Oi, Gustavo. E aí, Sandra? Como é que foi teu dia hoje? Ah, meu dia foi bom. Só que eu fui roubada. Essa foi a minha amiga que me roubou. Ela levou a minha calcinha, minha meia, meu chutiã, meu sapato. Ela me levou tudo. E como é que você vai resolver esse problema? Eu não sei. Sandra, você quer uma cerveja? Você paga? Garçom, uma cerveja, 4 copos. Ô, Sandra, você vai misturar pinga com cerveja? O que é que tem? A
cerveja macia descida da pinga. Sabia não, bobão? Eu gosto de pinga, mas eu gosto de amizade. Eu gosto de briga, eu gosto de paz. Isso é bom, sabe? Eu quero falar. Hoje eu já fiz um programa. Aí eu tava lá, né? Aí o cara chegou e falou assim: você faz uma chupetinha? Eu faço. É 10 reais, hein? Ele só me pagou 5. Aí o cara tinha cheirado uma farinha e o pau dele não subia. Aí eu chupava o pau dele não subia. Aí ele inventou de fechar o vidro do carro e acender um cigarro. Eu vomitei no pau dele. E aí? Eu acho que ele gosta, que ele achou que era a porra dele. Ô Sandra, posso te fazer uma pergunta que não tem nada a ver com esse papo? Depende. E esses brincos? Você comprou ou você ganhou? Eu ganhei da minha amiga. Foi daquela lá que me roubou. Eu não vou! Não tá vendo? Eu tô aqui conversando com os meus amigos. Sandra, a gente tem que ir embora. Olha, eu quero falar. Olha, eu não choro não, viu? Eu sou alegre. Eu não posso chorar. Qualquer dia a gente volta pra terminar esse papo. Olha, não vai embora não. Fica mais um pouco, filho. Tchau, Sandra. Não vai embora não, fica mais Tchau, um pouco. Sandra. Tchau, Sandra. Auf Wiedersehen, mein Lieber. Ich get mich einschiffen. Am Montag, am Dienstag, spätestens am Mittwoch. Ich get mich einschiffen. O pão faltar não vai, mas vem nos assistir. Jesus é nosso Pai, é nossa alegria. Não há frio, não há fome, cantamos o seu nome, é Jesus, o nosso Rei. Senhoras, senhores, o que nos reúne aqui hoje é a vontade de combater a confusão que ameaça o país, a cidade e a própria razão. Violência iminente, confrontos, saques, invasões, baderna, bandalheira. É contra a decomposição geral dos valores que nós, os soldados de Deus, viemos lutar. Estranhável, conquanto não pareça estranho. Difícil de explicar, embora tão comum. Difícil de entender, embora seja regra. Até o mínimo gesto, simples na aparência, olhem desconfiados. Perguntem se é necessário, a começar do mais comum. Por favor, não achem natural o que acontece e torna a acontecer. Não se deve dizer que nada é natural. Lembrem que a desgraça cai sobre nossas cabeças como a chuva que nos molha, sem que ninguém seja culpado. Haveria acaso um responsável pelas suas desgraças? O efeito de distanciamento, ele nada mais é do que apresentar um evento, mostrar que esse evento é histórico, que ele é decorrência de um processo histórico. Ou seja, esse momento ideal acaba se revelando ideologia no sentido de que ele não corresponde a um comportamento de fato. E esse procedimento
ele é aplicado a todos os personagens da Santa Joana. Ele possibilita mostrar essa contradição, né, entre a ideologia e a base material. Ou seja, os boinas pretas, se eles estão dizendo não procurem o paraíso aqui na Terra, isso significa inclusive abrir mão do paraíso na Terra, que poderia ser a Revolução. Então mostra que essa pregação deles é no fundo uma manutenção do status quo. Antes de transformar o mundo, é preciso transformar o homem. Obrigado. Espere um instante. Você dê mais algum dinheiro a ela. Se isso não bastar, você a leva ao matadouro, lhe mostra os pobres, como são ruins e animalescos, cheios de traição, covardia, e mostra que a culpa é deles mesmos. Menina, este aqui é Sullivan Slift. O Slift fala: veja, Joana, observe, você vai ver a vida como ela é. Aí o que a gente vê? Um sujeito que chega pro outro e fala assim: meu Deus, tá vendo esse paletó? Ele acabou de cair numa caldeira. Luker Needle, lembra do Luker Needle? Morreu. Ele caiu na máquina de enlatar presunto. Pega esse paletó e se livra dele. E vai embora. O sujeito que recebe o paletó fala assim: fico com ele e caguei. De onde saiu esse paletó? Pertence a Luker Needle? O homem que sofreu um acidente? Não conte nada a ninguém que eu devolvo tudo agora. Não tira essa roupa. Na hora do almoço, vem na cantina 7. Você ganha $1 e um prato de comida se explicar à mulher de Luker Needle a origem do paletó. Patrão, isso não é uma brutalidade? É. Se você não estiver precisando. Pode ficar sossegado, patrão! Vocês aí dentro! O que vocês fizeram com o meu marido? O que vocês fizeram? Há 4 dias eu estou aqui, no frio. Nem de noite eu saio, esperando. Mas o meu marido não volta. E vocês não me dizem nada. Pois fiquem sabendo que eu não saio daqui enquanto ele não voltar. E se tiverem tocado nele, ai de vocês! Seu marido viajou, dona. Que história de viagem é essa? Eu vou dizer-lhe uma coisa, dona. Ele viajou. E é muito desagradável para a fábrica a senhora ficar aí dizendo bobagens. Nós vamos fazer uma proposta, senhora. Uma proposta que, por lei, nós não somos obrigados. Senhora, pare de procurar o seu marido e almoça de graça em nossa cantina por umas 3 semanas. Para piorar a situação, a dona Luker Needle vai para a cantina comer. O Slift fala assim para o homem que está com o paletó do marido, fala assim: chega perto dela. O homem se senta ao lado da velha e o Slift fala assim de longe: ei, rapaz, bonito esse paletó. Onde você comprou? Ah, foi num brechó, sei lá. Onde você pegou esse paletó? Fala a verdade. Então onde foi? Era de um homem que caiu na caldeira. Deixa o prato aí. Eu volto. Agora eu venho comer aqui todos os dias. Como ela se constrói negativamente, quer dizer, é o discurso de explicação da miséria que está equivocado. Veja, não é uma cena propositiva. Ele não propõe uma verdade positiva. Ele estabelece um campo negativo contra o qual o público se põe. O público vai ter que ver essa cena e falar assim: o que é isso? Que moral é essa que diz que essa gente é animalizada? Então, ele lança dúvidas sobre o valor moral que organiza o seu conceito sobre a realidade. Discurso de Pedro Paulo Bocarro.
segundo o qual o capitalismo e a religião são indispensáveis. Considere a realidade. A verdade